Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. A palavra está em Salmo capítulo 1, de verso 1 a 6, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso usa o salmista. O salmista aqui está glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Ele está feliz pelos feitos do Senhor na vida dele, na vida de toda a humanidade. E hoje, nesta manhã, não é diferente. O nosso bom Deus também está falando conosco, como ele usou o salmista, ele usa todos os seus nos dias atuais, para que a palavra do Senhor seja anunciada, para que os feitos do Senhor sejam anunciados através dos seus. Glórias a Deus. E aqui na palavra do Senhor nos fala dos dois julgamentos que o Senhor fará. O Senhor é aquele que sonda os corações, e quem tem o poder de julgar só é o Senhor. Nós não temos capacidade, nós não somos capacitados para julgar e nem apontar o próximo. Só o Senhor, porque Ele conhece o oculto e o escondido. Ele que conhece os corações. Nós só temos a capacidade de conhecer o externo, mas o interno só o Senhor é capaz de julgar e conhecer. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque o Senhor não nos deu essa capacidade, esse mérito é só do Senhor. E a glória do Senhor Ele não divide com ninguém. Glórias a Deus. E aqui na palavra fala que o Senhor vem julgar aqueles filhos que estão em obediência e também aqueles que estão em desobediência, aqueles que vivem zombando da palavra do Senhor, daqueles que vivem em roda dos escarnecedores, falando do irmão, falando do próximo e zombando da palavra do Senhor. Então o Senhor tem dois julgamentos, tem julgamento para aqueles que acreditam, que obedece ao Senhor, está alinhado ao Senhor, está próximo do Senhor, e também para aqueles que estão bem distantes, com o coração bem distante do Senhor. Então aqui fala das duas faces, daqueles filhos que estão distante do Senhor e para aqueles filhos que estão próximos do Senhor. Aqueles que estão distante do Senhor, a cada dia fica mais e mais e mais, porque a vida, o mundo faz isso, o dia a dia, as ofertas do dia a dia estão muito grandes, fazendo com que as pessoas se afastem mais e mais e mais para aqueles que estão afastados. E aqueles que não conhecem a face do Senhor, para quem não quer saber, para aqueles que não querem se aproximar do Senhor, porque Ele chama a todos. Glórias a Deus, mas há tempo para todas as coisas. Glórias a Deus. E o Messias está voltando para buscar os seus. Glórias a Deus. E aqui também fala que o Senhor vai julgar aqueles também que são filhos obedientes, aqueles que estão alinhados à palavra do Senhor, aqueles que estão em obediência à lei e aos mandamentos do Senhor. Que esses que estão sendo obediente ao Senhor, está alinhado ao Senhor, eles também buscam como fazendo com que fique mais e mais e mais próximo do Senhor, está mais próximo da face do Senhor. E também esses são como uma árvore plantada à ribeiro do rio, à beira de um rio, para que venha dar frutos. E os frutos que aqui a palavra nos fala é levar e anunciar a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso, Deus é lindo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, meus amados queridos irmãos, Ele é muito lindo e Ele ama os seus de uma forma sobrenatural. Ele ama todos os seus filhos, Ele só não
Ele só não ama o pecado, mas Ele ama seus filhos de uma forma sobrenatural. Glórias a Deus. E Ele está batendo a porta todos os dias daqueles que Ele tem propósito, daqueles que Ele ainda quer realizar grandes coisas na vida dos seus filhos, dos seus amados e queridos filhos. Então, do verso 1 a 6, do verso 1 a 6, nos fala assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa não participa da rodinha dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Glórias a Deus. Isso o Senhor vai botando esse desejo em nossos corações de obedecê-lo de uma forma sobrenatural. E mais e mais e mais o Senhor bota esse desejo em nossos corações para que a gente esteja mais e mais e mais perto da face dele, perto dele, sentindo o abraço dele. Glórias a Deus. E assim ele faz na minha vida e na vida de todos os meus irmãos. Glórias a Deus. E ele busca aqueles que ainda estão um pouco afastados. Oh, meus amados irmãos, minha oração é para que todos aqueles que já obedecem ao Senhor continue firme e forte. E para aqueles irmãos que estão afastados, aqueles que estão distantes do Senhor, venham experimentar essa glória, esse carinho, esse amor, esse aconchego do nosso Pai. É tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom sentir a presença do Senhor. É algo único e muito especial. Glórias a Deus por isso. E aqui diz, continuando, ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar frutos na estação própria. Amém por isso, amém por esta palavra. Que todos aqueles que meditam na palavra do Senhor, que está face a face do Senhor, está bem próximo da face, sentindo o abraço do Senhor, o calor do Senhor. Ele é como uma árvore plantada que dá frutos na estação certa, fortificada para dar frutos, para buscar aqueles irmãos que o Senhor ama tanto e chama tanto para o colo dele, para próximo dele, para que ele venha realizar grandes sonhos, grandes propósitos na vida de meus amados e queridos irmãos e toda a sua humanidade. Amém? Então, o Senhor diz, nunca deixa de dar frutos na estação própria, e as suas folhas nunca murcham. E ela tem sucesso em todas as suas atividades. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus lindo e maravilhoso que faz coisas lindas em nossas vidas. Aquele que nos fortalece todos os dias. E as suas folhas nunca murcham. E ela tem sucesso em todas as suas atividades. Mas o homem mau vive sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. E por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Então, aqui fala do julgamento que o Senhor faz entre os dois lados, o lado daquele que está em obediência e aquele que está em desobediência, que é aqueles que não estão alicerçados, aqueles que não estão alinhados aos olhos do Pai, às obediências e às leis do Pai. Então, para isso, o Senhor
convida os seus para que venha fazer o ID, para que venha levar a palavra, para que a palavra dele seja anunciada. Glórias a Deus que hoje nós temos as redes sociais de uma forma sobrenatural para falar de Jesus, para falar da palavra. Hoje nós temos igrejas aí, ministérios aí que para cada dia que a gente queira, cada dia que a gente queira ouvir a palavra, tem ministérios aí, casas abertas, portas abertas para todos aqueles que querem ouvir de dia, de noite, às madrugadas, tem templos abertos, tem redes sociais abertas para ouvir ao Senhor, louvar e glorificar esse Pai lindo, esse Pai amado, que Ele chama todos os dias. Ele está lhe chamando, batendo a porta para abrir os corações para Ele, para se render a Ele. Glórias a Deus por isso. E nesta manhã não é diferente, meus amados, queridos irmãos. O nosso bom Deus é que nos faz o convite para que a gente seja obediente às suas leis, aos seus mandamentos, que Ele quer ter um particular com cada um de nós, face a face, para que a gente venha sentir o calor do Pai todos os dias e para todos sempre. Amém? Eu vou orar para que a gente venha ser abençoado todos os dias com a palavra e que a palavra do Senhor venha fazer grandes efeitos na vida de todos nós. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigada, Paizinho, obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por esse dia, por esta manhã, por esta palavra, Senhor. O Senhor está aqui transbordando, Senhor, chamando os seus, Pai. Os seus filhos amados e queridos, para que venha ter uma intimidade com o Senhor, para que venha ter um particular com o Senhor, para que deixe, meu Deus, as rodinhas, como diz aqui na palavra, dos escarnecedores, daqueles que zombam do Senhor, porque aqueles que ainda não diz, eis-me aqui, Senhor, e ainda não escolheu o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, Pai. O Senhor nessa manhã está aqui fazendo o convite para os seus que têm propósito. O Senhor tem abaixo dos céus, aqui na terra, todos nós temos propósito com o Pai, para que Ele venha fazer grandes coisas e através das nossas vidas a gente deixe um legado para os nossos, para essa juventude, para essas crianças, para esses adolescentes, pré-adolescentes, esses jovens, meu Deus, para te buscar e as futuras gerações que estão por vir, Pai. Não vamos só pensar no hoje, mas vamos pensar no futuro, porque foi assim que o Senhor fez. O Senhor não pensou só no momento daqueles, mas o Senhor se fez presente, se faz presente todos os dias. E assim nós temos que pensar nas futuras gerações, nas gerações atuais, jovens, crianças, do dia a dia, dos dias atuais, mas também daquelas que estão por vir e também da fase adulta, daqueles adultos, daqueles da parte das pessoas mais da terceira idade, Pai, da terceira idade que ainda não te buscou, mas que te espera com o coração rendido, um coração cheio de bondade, para que o Senhor venha o buscá-lo, venha estar com eles todos os dias e que eles venham confessar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Cristo que vive para todos sempre, e aceite o Senhor como seu único e verdadeiro, meu Deus, como a sua salvação da sua casa e de toda a sua humanidade, toda a sua geração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é o meu apelo sim, para que meus amados e queridos irmãos, aqueles que ainda não confessaram Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, que hoje nesta manhã seja tocado pelo amor do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo que convence. A gente aqui é só usado pelo Senhor, é um canal usado pelo Senhor, é um canal de bênção para toda a humanidade, para que venha
para que venha levar a palavra, anunciar a palavra. Mas quem convence é o Espírito Santo. E nesta manhã o Senhor está fazendo um convite aos seus amados e queridos filhos em Cristo Jesus. Amém, amém. Obrigada, Senhor, por fazer parte de todos os dias estar conosco aqui, levando a palavra, fazendo parte do ministério. Eu agradeço aos meus irmãos por fazer parte desta família, Ministério Vida Plena com Deus. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus os abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. Fiquem com Deus.